Queridos, eu quero compartilhar uma palavra contigo nessa noite. E essa palavra é a terceira palavra de uma série de 3 sobre o mesmo texto, onde Deus falou comigo. A primeira eu já preguei aqui, acho que uma terça-feira dessas passadas. Se você não viu, procura na internet, tem no nosso canal do YouTube, chama Não Seja um Cego Espiritual. A segunda eu não vou pregar hoje, e Deus falou no meu coração já há alguns dias para ministrar, compartilhar contigo hoje essa terceira mensagem de uma série de 3. Numa próxima oportunidade eu falo sobre a segunda, mas você vai entender sem problema nenhum, mesmo que você não tenha ouvido as outras, as anteriores. Eu quero que você abra, por gentileza, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 24, a partir do 24. Eu confesso que eu orei bastante ao Senhor para que me confirmasse essa palavra. E hoje à tarde, meu pedido ao Senhor foi que Ele trouxesse nessa noite, aqui essa casa, as pessoas que precisavam ouvir essa palavra hoje. Não amanhã, não ontem, mas hoje. O tema dessa palavra é: em tempos de crise, não destrua o que Deus te deu. Em tempos de crise, não destrua o que Deus te deu. Segundo o livro dos Reis, 6, a partir do 24, diz assim: mais tarde, contudo, Ben-Hadad, o rei da Síria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Com isso, houve uma grande miséria na cidade e o povo começou a passar fome. Tudo ficou muito caro, especialmente a comida. Vendiam a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Até o esterco de pombos valia 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel andava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, ajude-me, por favor, ajude-me. O rei respondeu: se o senhor não ajudar, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira e vinho no tanque de prensar uvas? Porém, ele perguntou: por que você está pedindo socorro? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos matar e comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Assim fizemos. Matamos ontem o meu filho, o cozinhamos e comemos a sua carne. Matamos ontem o meu filho, cozinhamos e comemos a sua carne. Hoje é dia de comermos o filho dela, mas ela escondeu o seu filho. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra. E essa palavra está sendo ministrada à tua igreja, à tua noiva, Senhor. Me use com graça e poder nessa noite, Senhor. Me use com graça e poder, Senhor. Fale aos corações das pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Que não fale eu, mas o teu Espírito através de mim. É que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Em tempos de crise, não destrua o que Deus te deu. O texto que nós acabamos de ler, ele começa da seguinte forma: algum tempo depois. Algum tempo
depois. Não feche sua Bíblia, eu quero depois ler alguns outros versículos, vai acompanhando comigo. E para que a gente possa entender do que se trata, algum tempo depois, a pergunta que nós temos que fazer é: algum tempo depois de quê? Algum tempo depois do que ter acontecido? Então a gente precisa voltar a alguns versículos para entendermos do que se trata esse algum tempo depois. Quando a gente retrocede alguns versículos, a gente se depara um pouco com parte da história do profeta Eliseu. Diz a Bíblia que o profeta Eliseu ele estava sendo perseguido por um rei, e o rei da Síria. E por que estava sendo perseguido? Porque o rei da Síria, eu já falei isso aqui uma outra vez, ele estava atacando Israel, e Eliseu, o profeta, ele recebia de Deus a revelação de tudo o que o rei da Síria faria contra Israel. Com isso, com a revelação que Eliseu recebia, ele desmontava todas as artimanhas, todas as estratégias do seu inimigo, o rei da Síria. Com isso, o rei da Síria se sente muito incomodado com a presença do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, por estar fazendo o seu papel de profeta e muito bem feito, ele começa a incomodar o seu inimigo. E sabe que eu já entendo aqui que profeta que é profeta, mais cedo ou mais tarde, ele sempre vai incomodar alguém. Profeta que é profeta, mais cedo ou mais tarde, ele sempre vai incomodar alguém. E eu estou falando de profeta raiz, não é profeta Nutella não. Não são os profetas de hoje, porque os profetas de hoje, e eu não estou generalizando, é claro que tem suas exceções, só profetizam bênção. E eu não prego contra a bênção, eu sou a favor de bênção. Efésios 1:3 diz que somos abençoados com toda sorte de bênção, amém? Eu sou fruto de palavras proféticas, o meu ministério, a minha família, eu não estou pregando contra a bênção. Mas tem profeta que só prega ou só profetiza a bênção. É só você olhar para a Bíblia e você vai ver que a função de profeta era uma função muito dura. Porque muitas das vezes os profetas eles tinham que trazer não palavras de bênção, mas palavras de juízo. Ser profeta para profetizar bênção tem muitos, mas ser profeta para trazer palavras de juízo, está escasso. É só você olhar para a Bíblia, lembra da história do profeta Elias. Elias chega para Acabe e fala assim o seguinte: Acabe, por conta da idolatria, dos seus pecados no meio de Israel, segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. E agora, Elias, ele está foragido, está fugindo. Porque muitas das vezes, quando você fala aquilo que o homem não quer ouvir, a primeira coisa que ele faz é te perseguir. Então, Elias, ele começa a fugir por conta de uma palavra profética. Você quer um outro exemplo? João Batista. João Batista chega para Herodes e fala assim: o relacionamento que você está tendo com a sua cunhada, com a mulher do seu irmão, é ilícito. Sabe, eu não sei se chegaram para João Batista, você não pode falar um negócio desse para Herodes. O cara tem poder. João Batista não traz essa palavra dura não, o cara é influente. João Batista, você não pode falar isso para o cara, porque ele pode cortar a sua cabeça. Que corte a minha cabeça, mas o meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com a palavra de Deus. Profeta, muitas das vezes, é ameaçado. Profeta, muitas das vezes, tem sua cabeça cortada. Mas enquanto o compromisso de um profeta for com Deus, não tem ameaça que o faça parar. Quantos querem ser profeta aqui? Poucas pessoas agora, né? Eliseu, ele está sendo perseguido porque ele tinha uma palavra profética. Então, o rei da Síria manda que vá buscar Eliseu. Ele reúne o exército e manda que busquem Eliseu. Você conhece muito bem a história. Eliseu faz 2 orações. A primeira é que abrisse a vista, abrisse os olhos espirituais do menino, do moço que estava com ele. E a segunda oração é que cegassem o exército. Olha só que estranho. Ele pede para que o Senhor abra os olhos do crente e tire a visão do não crente.
Isso é porque muitas das vezes os ímpios enxergam muito mais coisas que nós crentes não conseguimos enxergar. Senhor, abre os olhos desse menino que não consegue ver. O Senhor abre. O menino vê os exércitos espirituais do Senhor. Agora faz o seguinte, tira a visão desse exército. E o Senhor, na mesma hora, cega todo o exército que perseguia Eliseu. Eliseu vai até agora o exército e fala o seguinte: o rapaz que vocês estão procurando não mora aqui não. O caminho que vocês estão procurando não é por aqui. Deixa eu levar vocês para o caminho certo. Todo mundo cego, todo o exército da Síria confia na palavra de Eliseu, e vai todo mundo cego agora. E Eliseu vai levando todo mundo, todo o exército inimigo, para Samaria, para o meio do povo de Israel. E eu fico imaginando o povo de Israel vendo Eliseu vindo com os seus inimigos, um exército inteiro, todo mundo cego, para o meio de Samaria, para a boca do lobo. Eu não sei o que passou na cabeça desses camaradas. Eu não sei se eles estavam pensando: ih, rapaz, Deus nos deu vitória. Trouxe o nosso inimigo cego para o nosso meio. Trouxe o nosso inimigo cego para dentro de Samaria, para onde nós somos mais fortes, para onde nós somos mais, para onde nós somos muitos. É hoje que Deus vai dar vitória. E agora o rei está perante Eliseu e todo aquele exército ainda cego. Eu não sei se o rei falou assim: muito obrigado, Eliseu. Hoje Deus te usou. Você trouxe o nosso inimigo, o inimigo que nos atacava, o inimigo que nos perturbava, para o nosso meio, e eles estão cegos. É muito fácil de matar agora. Mamão com açúcar. Muito obrigado, Eliseu. Vamos começar a matança. Eliseu fala assim: rei, peraí. Peraí o quê? A gente não vai matar eles não. Como é que é? A gente não vai matar os nossos inimigos? Não. Mas eles estão cegos, eles estão nos perseguindo há muito tempo. Você não trouxe ele aqui para que a gente mate eles, não. Para que você trouxe ele aqui, então? Para que a gente dê um banquete para eles. Para que a gente ofereça bebida e comida. Mas são nossos inimigos. Não, rei, mas a gente não vai matar. A gente vai oferecer um banquete para eles. Mas eles não gostam da gente. Ofereça um banquete, rei. Mas eles falam mal da gente. Ofereça um banquete, rei. Mas eles dizem que a gente não presta. Ofereça um banquete, rei. Mas eles querem a nossa cabeça. Ofereça um banquete, rei. Mas eles estão difamando a gente por todos os cantos. Traga mais Coca-Cola, rei. Mas eles falaram que se cruzarem com a gente vão arrancar a nossa cabeça. Traga mais salgadinho, rei. Mas Eliseu, eles estão falando que quem vier para a nossa igreja é amaldiçoado. Ofereça um banquete, rei. Mas estão falando mal de mim. Ofereça um banquete para o seu inimigo. Estão falando que eu não presto. Ofereça um banquete para o seu inimigo. Mas me traiu. Ofereça um banquete para o seu inimigo. Mas falou que não quer me ver pintado nem a ouro. Ofereça um banquete para o seu inimigo. Mas estão falando que não querem me ver de jeito nenhum. Ofereça um banquete para o seu inimigo. Mas por que, Eliseu? Porque se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você está pensando que você veio hoje aqui para ouvir: mate teu inimigo? Não. Sabe aquela vizinha que não vai com a tua cara? Passa no endereço dela, toca a campainha e dê um voucher duplo de um rodízio de japonês para ela. E fala assim: assim manda entregar o Senhor dos Exércitos. Sabe aquela pessoa que te persegue? Ao invés de você revidar na mesma moeda, chama para o Rio Brasas. Ofereça um banquete para os seus inimigos. Porque o Evangelho não é sobre amar apenas os amigos, mas amar também os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou.
O problema é que a gente está invertendo o evangelho, a gente está modificando o evangelho. As partes que a gente não consegue viver, a gente modifica. Ei, nós não estamos precisando de pessoas que mudem o evangelho. Nós estamos precisando de um evangelho que mude pessoas. O problema é que aquilo que a gente não consegue viver, a gente finge que não lê. A gente fala tanto do Salmo 23, verso 5. Prepara-me uma mesa perante o meu inimigo, ou na presença dos meus inimigos. Deus pode até preparar, mas no dia que o Senhor preparar uma mesa perante os teus inimigos, você vai ter que convidá-lo para sentar. Dá um glória a Deus para fingir que não foi com você. Ofereça um banquete para o seu inimigo. Chame o seu inimigo para a sua festa. Alguém disse que enquanto a nossa guerra for olho por olho, o mundo vai terminar cego. Dente por dente, o mundo vai terminar banguela. Hoje é dia de nós começarmos a aprender a amar os nossos inimigos. Agora você que está com a Bíblia aberta, volta uma página aí no verso 6, capítulo 6, aliás, verso 23. Capítulo 6, verso 23. Olha o que diz. Então o rei ofereceu aos soldados um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, despediu todos para as suas terras, para o seu rei. Assim, as tropas sírias partiram e não voltaram mais a invadir a terra de Israel. Quem sabe a paz que você está precisando dentro da sua casa, no seu trabalho, chegará após o seu banquete. Enquanto você quiser revidar na mesma moeda, enquanto você quiser devolver o mal com o mal, você ainda continuará em guerra. Mas no dia que aprendermos a oferecer banquetes aos nossos inimigos, aí sim a paz chegará. Amém? Depois que Eliseu vive isso, depois que Eliseu oferece junto com o rei um banquete para os seus inimigos, aí a gente chega no versículo que nós lemos, versículo 24. Mais tarde, contudo, Ben-Hadad, o rei da Síria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Alguns estudiosos, Champlin vai dizer que esse Ben-Hadad aqui já era o Ben-Hadad II, ou seja, o filho do antigo rei. E ele sugere que esse rei ele não queria mais saber das alianças que o seu pai fez no passado. Ele botou no seu coração que invadiria Israel, que cercaria Israel e dominaria Israel. E a estratégia dele é a seguinte: primeiro, eu vou cercar Israel, não vou deixar que ninguém entre e que ninguém saia, que não entre comida e que não saia comida, e assim o povo vai enfraquecer por falta de alimento. Assim os soldados não terão forças para guerrear, e no dia que eles estiverem fracos, aí nós atacaremos. E é justamente essa a estratégia que o diabo tem usado nos dias de hoje. Ele primeiro quer te enfraquecer. Ele primeiro bota na sua mente que ler a Bíblia todo dia não tem necessidade. Ele bota na sua mente, na minha mente, que orar todo dia não tem necessidade. Que ir à igreja sempre, frequentar as reuniões, não tem necessidade. E com isso a gente vai enfraquecendo. E no dia que a gente fica fraco, é aí que ele ataca. Mas eu creio que hoje Deus está levantando uma geração de guerreiros fortes, que tem sede da palavra, fome da palavra, amém? Ben-Hadad, ele está cercando agora toda a cidade de Israel. E o texto fala que uma grande fome, ela se instala em Samaria. Uma grande fome se inicia em Samaria. A ponto de
eles começarem a vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Eles começam agora a pensar e a conjecturar, na verdade, valorizar a cabeça de um jumento, animal esse que era proibido pela lei de Deus para o consumo. Eles começam a procurar comer carne da cabeça de jumento. Não tem nada, acabou tudo. O que tem? Tem uma cabeça de jumento aqui. E agora subiu o preço. Agora subiu o preço. Agora são 80 peças de prata. Por conta de uma crise. Por conta de uma crise que se inicia. A solução que eles acham é se alimentar daquilo que Deus falou que era proibido. Preste muita atenção nisso. Por conta da crise que está em Israel, a solução, o caminho que eles acham é fazer aquilo que Deus chamava de proibido. E muitas das vezes, estamos vivendo algumas crises nas nossas vidas. E o caminho que a gente acha é fazer aquilo que Deus chama de pecado. É fazer aquilo que Deus chama de proibido. Estou com a crise no meu casamento, por isso vou procurar um amante ou uma amante. Estou com crise no meu casamento, o meu marido não me procura mais, a minha mulher não me procura mais, já tenho a solução para isso. Vou arrumar alguém fora. Ei, adultério continua sendo um pecado. Não, mas é a solução que eu achei. Não. A crise não muda a palavra de Deus. O que é errado, é errado. Na crise ou fora dela, o que é pecado, é pecado. Na crise ou fora dela. E não são as nossas argumentações que vão mudar a palavra de Deus. Há muito tempo atrás, eu estava no trabalho. Estava conversando com 2 amigos no trabalho. E um deles começou a abrir o coração para a gente. Ele falou: estou com uma crise no meu casamento. Ele era cristão. Tem mais de 6 meses que eu não tenho relações sexuais com a minha mulher. Ela não quer de jeito nenhum, não quer. Eu falei: e aí, rapaz, como você está lidando com isso? Você procurou ajuda, procurou aconselhamento? Ele: não, já arrumei a solução para o problema. Eu falei: que solução você arrumou? Arrumei uma parceira sexual. Mas eu não me envolvo com ela sentimentalmente, é só sexo. Eu perguntei para ele: a solução que você arrumou para a sua crise é um adultério? A solução que você arrumou para a sua crise é o pecado? A solução que você arrumou para a sua crise é o que Deus fala que é proibido? Muitas das vezes nós, porque estamos vivendo momentos de crise, a gente acha que a saída é fazer aquilo que a gente nunca faria. Existem pessoas que nunca aceitaram suborno, mas porque entrou no momento de crise, agora aceitam. Não, porque está faltando dinheiro, você sabe como é que é. Existem pessoas que nunca traíram a esposa ou o esposo, mas por conta de uma crise, acha que o adultério é a solução. Existem pessoas que nunca roubaram, mas por conta de uma crise, já acha que o roubo não é tão errado assim. Existem pessoas que nunca falaram mal de ninguém, nunca viveram uma vida de fofoca, mas porque está em crise com um amigo de ministério, com um irmão do lado, acha que fazer fofoca não é mais pecado. A crise não muda a palavra de Deus. A crise não muda a palavra de Deus. O que era pecado antes da crise, continua sendo pecado hoje. O que era errado antes da crise, continua sendo errado hoje. O que Deus proibia antes da crise, continua proibindo hoje. E não são as nossas argumentações que mudarão o caráter de Deus.
E agora eles estão se alimentando daquilo que é proibido. E como se não bastasse, eles começam a comer esterco de pomba. É o que diz a Bíblia. Por conta de uma crise, aquilo que era nojento para eles já não é mais. Aquilo que era repugnante para eles já não é mais. Existem muitas coisas e muitos conceitos que na hora da crise a gente muda. Ah, isso não é tão errado assim. Ah, isso não é tão ruim assim. E a gente começa a se alimentar daquilo que é podre. E a gente começa a se alimentar daquilo que é nojento. Do que nós temos nos alimentado quando a crise chega. Começa a comer carne de cabeça de jumento. Começa agora a comer esterco de pomba. Mas não basta. O povo agora começa a comer os seus próprios filhos. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Mãe também. O texto diz que eles matam, cozinham e depois comem a carne dos seus próprios filhos. Eu quero que você pense agora, traga à memória o seu próprio filho. Traga à sua memória o seu próprio filho. Você se vê matando o seu próprio filho? Você vê colocando uma panela com água fervendo, colocando o seu filho lá dentro? Você se vê fazendo isso? Você se vê depois de cozido o seu filho? Você se vê comendo a carne do seu filho? É isso que o povo está fazendo. Tudo em nome da crise. A solução que eles acharam foi destruir aquilo que Deus deu para eles. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A versão A Mensagem diz que o filho é um presente que Deus dá. Talvez no tempo da crise, a gente não tenha coragem de literalmente comer o presente que Deus nos deu, chamado filho. Mas tem muitos outros presentes que Deus nos dá, que em tempos de crise nós estamos destruindo. Chegou a crise no casamento. E o casamento é uma dádiva de Deus, amém? Mas porque chegou a crise no casamento, a solução é destruir o casamento. A saída é devorar o casamento, a saída é o divórcio. Deus manda te dizer: em tempos de crise, não destrua aquilo que eu te dei. A saída é o divórcio. Estou com crise na minha vida. O presente que a gente recebe de Deus, chamado ministério, a gente destrói. Por um problema que estamos vivendo particular, a gente fala: nunca mais eu canto, nunca mais eu prego, nunca mais eu falo de Jesus, nunca mais vou participar de um ministério. Ei, o que Deus te deu, não destrua. O que Deus te deu, não destrua. A gente fala, em tempos de crise, eu vou enterrar o meu talento, eu vou enterrar o meu dom. A palavra traduzida para dom, no nosso português, é carisma. E você sabe o que significa carisma? Uma das traduções, um presente de Deus. Em tempos de crise, em tempos de problema, muitas pessoas estão destruindo os seus talentos e dons. Em tempos de crise, muitas pessoas estão destruindo o presente chamado vida. Não é muito difícil você abrir o jornal e ver, por conta de uma crise financeira,
que o país atravessa, quantas pessoas têm tirado a própria vida? Mas se por acaso você entrou aqui por essas portas hoje, querendo dar fim àquilo que Deus te deu, eu venho como profeta de Deus falar assim: não é hora de terminar aquilo que Deus não começou ou não acabou na sua vida. Não é hora de destruir aquilo que Deus te deu. Não é hora de parar o teu ministério. Não é hora de parar a tua família. Não é hora de parar os teus sonhos. Não é hora de fechar a tua empresa. Porque mesmo em meio à crise, o nosso Deus, Ele nos dá a vitória. Mesmo em meio à crise, o nosso Deus nos faz prosperar. Não deixe que essa crise pare você. Não deixe que essa crise acabe com os seus sonhos e projetos. Não deixe que essa crise acabe com o teu casamento. Não destrua, não coma, não defina aquilo que Deus te deu, meu irmão. O problema é que a gente fica cego pela ansiedade, a gente fica cego por não ver nada acontecendo, e a gente acha que a solução é destruir. Mas a solução não é destruir. A solução é continuar confiando em Deus. O que fazer então em tempo de crise se eu não vejo solução? A própria Bíblia diz, no mesmo livro, segundo livro dos Reis, que uma mulher estava vivendo uma crise. O seu marido havia morrido e deixado uma grande dívida para ela. E agora os cobradores, eles chegam até essa mulher e falam o seguinte: queremos que você quite a dívida do seu marido. E ela diz: não tenho como pagar. E pela lei da época, se você não tem como pagar uma dívida, você teria que dar suas propriedades. E se você não tivesse propriedades, você teria que dar os seus filhos como escravo. E quem gera um filho, quem concebe um filho, não sonha para o filho que um dia ele seja escravo. Ninguém fica 9 meses carregando na barriga alguém, sonhando que quando ele crescer, vire um escravo. As pessoas, as mães, os pais, que esperam uma criança, querem sempre o melhor para o seu filho. E aquela mulher não tinha como pagar aquela dívida. E os cobradores insistem que levarão os seus 2 filhos como pagamento dessa dívida. Eu imagino aquela mulher desesperada, olhando para os seus 2 filhos, pensando como daria a notícia que a partir de hoje eles seriam escravos. Eu fico imaginando a cabeça dessa mulher, ensaiando para falar para os seus filhos que eles não conseguirão chegar à faculdade, que eles não conseguirão conquistar o tal emprego sonhado, que a partir daquele momento eles não terão pai, já não tinham, mas não teriam mãe também. Trabalhariam em trabalho forçado e não teria recompensa por isso. Eu imagino aquela mãe ajuntando os 2 filhos para dar essa notícia. Mas antes que ela desse essa notícia, ela tem uma ideia. Eu não vou entregar os meus 2 filhos. Eu não vou acabar com os presentes que Deus me deu. Antes, eu vou até ao profeta, que é o portador da voz de Deus aqui na terra. E ela chega até o profeta e relata a sua história. E ela fala: ó, meu marido, seu servo, temente ao Senhor, morreu, deixou uma dívida que eu não posso pagar. Agora os cobradores querem levar os meus 2 filhos como escravo para quitar essa dívida. O que eu faço agora? E o profeta pergunta: o que você tem dentro da sua casa? Ela fala: eu só tenho uma botija de azeite. E a ordem do profeta é: vai buscar mais vasilhas. Vai buscar mais vasilhas. Vai buscar mais vasilhas. Por quê? Por que mais vasilhas? Porque hoje
a dívida sai da sua casa. Porque hoje a crise sai da sua casa. Porque hoje o problema sai da sua casa. Porque hoje o divórcio sai da sua casa. Porque hoje a falência sai da tua casa. Vai buscar mais vasilhas. Vai buscar mais vasilhas. Vai buscar mais vasilhas. Hoje não é dia de matar os presentes de Deus nas nossas vidas. Hoje é dia de buscarmos mais vasilhas. Hoje é dia de buscarmos mais vasilhas. Quanto mais vasilhas, maior o milagre. Quanto mais vasilha, maior o azeite. Quanto mais vasilha, maior a presença do Espírito Santo. Quanto mais vasilha, mais presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos negócios. Deus te trouxe aqui para falar que não é hoje o dia de destruir seus sonhos, mas hoje é o dia do início do seu milagre. A mulher pega todas as vasilhas que ela tinha, pede emprestado mais e começa a derramar aquilo que ela chamava de somente. O que você tem? Somente uma vasilha. Só isso. E ela começa a derramar em todos os potes que ela tem. E enquanto tinha vasilha, tinha milagre. Enquanto tinha potes, tinha milagre. Enquanto tinha recipientes, tinha milagre. Existe uma vasilha que Deus nos deu, chamada perseverança. Existe uma outra vasilha chamada fé. Existe uma outra vasilha chamada confiança. Existe uma outra vasilha chamada não vou desistir. E enquanto essas vasilhas estiverem presentes na nossa casa, o milagre vai continuar presente lá. Fique de pé no seu lugar. Quero pedir ajuda do louvor aqui, por gentileza. Sabe, eu orei bastante ao Senhor, pedindo para que Ele trouxesse pessoas específicas aqui essa noite, para que ouvissem essa palavra. Deus tem um cuidado, um carinho enorme com os seus filhos. Deus tem um carinho, um cuidado enorme com aqueles que são seus. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer: não destrua aquilo que eu te dei. Não é tempo de destruir aquilo que Deus nos deu. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você está aqui, vem aqui à frente rapidamente, porque eu quero orar por você.